Criançada, tudo bom com vocês? Voltei hoje aqui com mais uma historinha e hoje eu vim contar pra vocês uma história que se chama Caminhando sobre as Águas. Vem comigo que eu vou contar pra vocês. Você sabe nadar? Consegue boiar? Quem cuida de você quando está nadando? Muito tempo atrás, Jesus cuidou de Pedro quando ele tentou andar sobre a água. Vamos ver o que aconteceu. Pedro se lembrava de como Jesus tinha alimentado uma grande multidão naquele dia. Os discípulos continuaram conversando enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus concordasse e o povo coroasse rei. Mas no fim do dia, Jesus os havia mandado embora, dizendo: vão à frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus tinha despedido a multidão para suas casas e se retirado para um lugar calmo para orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a aparecer. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou muito e todos já estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remavam com mais força, mas a tempestade era muito forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus então resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo, achando que era um fantasma. Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção, andando sobre a água, como se estivesse em solo seco. Então Jesus disse: não temam, sou eu, Jesus. Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: se és tu realmente, manda-me ir contigo caminhando sobre as águas. Então Jesus respondeu: venha, Pedro. Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente e algumas vezes impetuoso discípulo. Ele sorriu encorajando Pedro a jogar a pé na beira do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Desviou seu olhar de Jesus e olhou para os discípulos. Ele deve ter pensado: ei, olhem para mim, vocês não acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se para Jesus, viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. Imediatamente sua coragem se foi e ele gritou: Jesus, salva-me! Então Jesus disse a Pedro: por que você perdeu a fé? Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e em silêncio entraram junto no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado. Bom, criançada, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.